Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que mistura o nosso dia a dia com o espiritual de um jeito bem curioso: baratas. Mas calma, a ideia não é falar de praga, e sim olhar para elas com uma lente diferente, a da Umbanda. O que será que a presença delas pode sinalizar sobre a energia de um ambiente? Vamos mergulhar nisso? Para a maioria das pessoas, encontrar uma barata é só um baita incômodo, né? Mas e se a aparição frequente delas não for só um acaso? A pergunta que guia nossa análise é essa: seria uma simples coincidência ou um sinal de que algo mais profundo está acontecendo no nosso espaço? Então, para começar, o primeiro passo é a gente mudar o foco. Na visão da Umbanda, a questão central não é o inseto em si. A barata não é um símbolo de ritual, não é um elemento sagrado. Ela funciona mais como se fosse um termômetro, sabe? Um indicador de como anda o estado energético do ambiente. E aqui fica bem clara uma distinção que é super importante. A aparição constante de baratas não deve de jeito nenhum ser interpretada como parte de algum ritual. Pelo contrário, é um alerta direto sobre o ambiente. É a própria energia do local se manifestando, dando um recado. E este ponto é crucial, viu? A Umbanda ensina que isso não é uma punição divina, nem um castigo espiritual. É simplesmente uma mensagem neutra, um aviso. O ambiente está sinalizando que alguma coisa ali precisa de atenção, que existe um desequilíbrio que precisa ser corrigido. É uma chamada para ação, não para o medo. Certo. Se é um alerta, o que exatamente ele indica? É aqui que a nossa análise começa a ficar mais profunda. Vamos entender como a gente pode diagnosticar o ambiente com base nesse sinal. O primeiro ponto é o acúmulo energético. Pensa só num quarto que nunca é arejado, onde o ar fica parado, pesado. A energia funciona de um jeito bem parecido. As baratas, segundo essa visão, são atraídas para locais onde a energia está estagnada, densa, sem renovação. E isso vai muito além da sujeira física. Esse desleixo pode ser material, claro, como a desorganização, mas muitas vezes o que mais pesa é o desleixo espiritual ou emocional. Aquela bagunça de sentimentos não resolvidos, o cansaço mental, a falta de cuidado e de carinho com o próprio lar. Ambientes que estão energeticamente carregados ou pesados acabam atraindo formas de vida ou energias que têm uma densidade parecida. A ideia é que a barata encosta onde tem esse excesso de resíduo energético, sinalizando uma necessidade urgente de limpeza, ou, como se diz na Umbanda, de um descarrego. Isso também cria uma conexão com o nosso mundo interior. Da mesma forma que o inseto parece que sempre volta, a presença dele pode espelhar padrões mentais, aquelas ideias fixas, sabe? Ou hábitos ruins que ficam presos num ciclo sem solução. Então, o que fazer? A boa notícia é que a abordagem para reequilibrar essa energia é bem prática e acessível para todo mundo. Vamos então para a parte das soluções. Antes de listar os passos, é fundamental entender uma coisa. Não se trata de rituais complexos ou de fanatismo, tá? As orientações são baseadas em ações simples para cuidar do nosso espaço e da gente. O guia começa com o básico do básico: limpeza e organização. Faxina mesmo. Depois, algo essencial: abrir portas e janelas para deixar o ar e a energia circularem. Em seguida, uma defumação simples ou um banho de descarrego podem ajudar bastante. E, talvez o mais importante de tudo, cuidar do emocional, porque o peso que a gente carrega por dentro costuma ser mais denso que a desordem do lado de fora. E agora a gente chega no princípio que amarra todas essas ideias. É a filosofia que está por trás de toda essa prática e que, no fim das contas, é o que realmente faz a diferença. Uma das características fundamentais da Umbanda é a sua praticidade. A espiritualidade não está desconectada do mundo real. Muito pelo contrário, ela se manifesta e se transforma através das nossas ações do dia a dia. Não é só sobre acreditar, é sobre fazer. E aqui está o ponto crucial: a energia segue a atitude. Não adianta só ficar desejando que o ambiente melhore. A mudança energética de verdade acontece quando a gente toma uma atitude. Ao limpar, organizar e cuidar do nosso espaço físico e também do emocional, a energia responde, ela se transforma. E para fechar, essa frase resume tudo perfeitamente. O que está do lado de fora é um reflexo do que está do lado de dentro. A presença do inseto se torna um lembrete para a gente olhar com mais atenção, tanto para nossa casa quanto para nós mesmos. E agora, fica a reflexão final. Com base no que a gente conversou, será que existe mesmo uma conexão entre momentos de desordem interna ou externa e a aparição desses sinais no ambiente? Ou será que tudo continua sendo só coincidência? Fica a pergunta no ar.